Fala aí galera, aqui é o Orion Soldier e esse é o Comer, Dormir e Jogar no YouTube. Esse podcast também pode ser ouvido no Spotify, Google Podcast, Anchor FM. Vocês podem também me seguir no Instagram e no Twitter, tanto um no outro como @OrionSoldierGUS. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar. Valeu? Forte abraço e tamo junto. Fala aí galera, aqui é o Orion Soldier e esse é o 8º episódio de Comer, Dormir, Jogar, o seu podcast gamer. Hoje nós vamos falar sobre diversão e imersão. Como a imersão ajuda no sentido de você poder ter uma experiência melhor quando você joga. Então, vem comigo! Eu lembro que na época do PlayStation 1, especialmente na época dos 3 primeiros jogos Resident Evil, meus amigos falavam, olha, você não jogou Resident Evil até ter jogado ele no quarto, no escuro, de noite. Então eu resolvi experimentar. Eu, um belo medroso, resolvi fazer isso. Então, assim que eu peguei o controle e comecei a me esgueirar pelas ruas, naquela tela da TV do meu quarto, e eu vendo aquilo, rapaz, eu fiquei apavorado. Mas foi um apavorado assim ao mesmo tempo curioso e instigado a seguir aquela experiência. Porque só o fato de eu ter deixado o quarto escuro à noite, somente a luz da tela, ficar jogando ali e me controlando para não dar uns gritos de susto suficiente para acordar meus pais, fez com que toda aquela experiência desse aquela adrenalina boa, aquela adrenalina do tipo, eu tô vivendo esse mundinho, vivendo essa imersão. Então, quem nunca resolveu experimentar alguma imersão por completo? Quem nunca resolveu, tipo, vou jogar, vou viver essa história aqui desse mundinho e vou entrar na vibe dessa história? Porque essa é a ideia do videogame, essa é a ideia, você protagonizar, você agir, a história não se move sem que você faça nada e você ainda tendo todo esse elemento do tipo estar na história. Obviamente que uma imersão controlada, uma imersão no qual você possa se divertir. Nada de exagero, porque eu não sou a favor dos exageros. Hoje nós vamos falar sobre essas coisas de experiência de imersão, como a gente pode se divertir da seguinte forma. Vem comigo! Bom, se tem uma coisa que me ajuda bastante quando eu quero realizar um tipo de imersão, seja para participar de uma partida competitiva, seja para participar de uma partida apenas por diversão, seja apenas para poder entrar na história, é qual tipo de música que eu ouço. Por exemplo, quando eu jogo algum jogo clássico, algum jogo retrô, eu prefiro ouvir a trilha sonora de fundo que é a mesma. Se eu vou jogar um Street Fighter 2, se eu vou jogar um Final Fight, Cadillacs and Dinosaurs, Sonic, tudo isso, eu prefiro ouvir a trilha sonora do jogo mesmo. Mas se eu vou jogar de uma maneira competitiva, dependendo do gênero de jogo, eu tenho uma lista para cada tipo. Uma lista, eu digo isso, listas de música no Spotify. Eu tenho uma lista para jogos de corrida, eu tenho uma lista para jogos de luta, eu tenho uma lista para jogos de tiro em primeira ou terceira pessoa. E tudo isso favorece para mim entrar naquele modo do competitivo, vou entrar, vou me empolgar, vou me divertir. E se eu quero me imergir na história, eu procuro trilhas sonoras que remetam àquele ambiente. Por exemplo, se eu vou jogar The Witcher, a trilha sonora do The Witcher é bem rica, mas às vezes o que me ajuda é pegar alguma playlist que tenha esse tipo de música que seja esse plano de fundo, aventura com fantasia medieval. Ou futuramente, quando eu for jogar o Cyberpunk 2077, que é da mesma empresa, trilha sonora Cyberpunk, Vaporwave, esse tipo de música assim, Vangelis do Blade Runner, realmente vai me ajudar a favorecer entrar nesse mundinho
Especialmente eu digo do Cyberpunk, já com essa expectativa, porque foi o que eu fiz quando eu joguei os 2 últimos jogos da franquia, Deus Ex Human Revolution e Deus Ex Mankind Divided, que eles tinham essa vibe cyberpunk total e foi o que me fez entrar. Especialmente alguns jogos de tiro como Destiny, quando eu vou jogar campanha, fazer alguma missão sozinho, eu boto alguma música de estilo ou fantasia espacial ou até mesmo naquele senso de humor, senso do Destiny. Tem uma que eu gosto bastante de ouvir enquanto eu jogo Destiny, é do Iron Maiden, se chama Space Trucking. Eu não vou poder colocar o áudio aqui, especialmente porque não sei quais regras, então para não ter nenhum problema de plágio, mas eu vou recomendar a vocês procurarem. Essa música está no Spotify, essa música está no YouTube, Space Trucking do Iron Maiden, especialmente porque a letra dela fala sobre viajar no espaço. A propósito, uma errata aqui, a versão que eu ouço é do Iron Maiden. A música originalmente é do Deep Purple, mas ela me ajuda pra caramba a brincar no Destiny, tipo, we had a lot of fun em Venus, nós nos divertimos bastante em Vênus, tivemos um ótimo tempo em Marte, e aí toda essa coisa, porque quem joga Destiny sabe que você viaja por esses planetas no sistema solar e tem um monte de história para contar, dependendo de cada planeta, cada lugar que você está. Então, música realmente colabora na imersão. Em especial, quero contar uma experiência de imersão aqui que eu tive jogando franquias de jogos de uma certa empresa chamada BioWare. Eu joguei Star Wars, The Old Republic, Dragon Age, Inquisition e Mass Effect 2 e o 3. E o que eu quero chamar a atenção é que esses são jogos que você entra na história fazendo decisões e afetando os outros personagens, e o final vai depender de cada decisão que você fizer, da maneira que você vai portar. Certos eventos nos jogos só vão ocorrer porque você tomou determinada decisão e que você realizou certo caminho. Vamos começar com Star Wars The Old Republic. Para começar, realmente, eu ouvia John Williams direto na trilha sonora enquanto eu jogava, e eu tinha um personagem Jedi e eu tinha um Sith também. Quando eu jogava de Jedi, eu procurava fazer as decisões que me levassem pro lado próspero da força, pro lado bom. Todas as decisões que eu fizesse, óbvio que eu cometia alguns erros assim, e sem saber, mas eu sempre priorizei a ter o lado bom da força, tipo, eu vou ser um Jedi, eu vou ser um instrumento de justiça para a galáxia, toda aquela coisa de Jedi de Star Wars. Já quando eu jogava de Sith, eu era a escória da galáxia, eu queria ser o terror, eu queria destruir, causar caos, fazer acontecer e que todo mundo ou me odiasse ou tivesse medo de mim. Realmente modo Darth Vader, Darth Sidious total. Mesma coisa ocorreu quando eu joguei o Dragon Age Inquisition. Eu resolvi criar um personagem que eu ia ser um líder bom, próspero, que ia ser crente na religião lá do Dragon Age. Aí as decisões que eu fiz eram um cara crente na decisão, tal, tanto que esse meu personagem, ele teve um romance com a clériga, a Cassandra, e a gente viveu aquela coisa, ela se apaixonou justamente pelo fato de eu ser um cara crente no Criador. Depois eu fiz um personagem também heróico, mas de uma maneira mais diferente, um cara mais que não se importava mais com nada, tal, que queria apenas viver e tal. Tanto que eu, com esse personagem, eu tive algumas oportunidades de romance. Eu podia ficar com algumas mulheres lá, mas tipo, eu realmente vivi no tô nem aí.
Eu fui o típico ladrão de RPG. Tô nem aí, não me importo pra nada. E no Mass Effect, você tem toda aquela liberdade de explorar a galáxia. Eu resolvi jogar pelo instinto. Obviamente também com trilhas sonoras que lembrassem ao mesmo tempo Star Wars e coisas assim, a fantasia espacial, Flash Gordon, esse tipo de coisa. Então essa imersão em jogos de decisão, ela é essencial, ela é maravilhosa, porque você pode realmente moldar, interpretar um personagem, brincar de ser uma outra pessoa. Por isso que eu estou mencionando esses casos da BioWare, mas eu estendo a qualquer jogo que o final ou qualquer circunstância se altere graças às suas decisões. Mencionando até Telltale, que teve The Walking Dead, Batman, The Wolf Among Us, até Guardiões da Galáxia e Game of Thrones. É isso aí. Eu sei que eu fui um pouco vago nas minhas ideias, mas a minha ideia central é dizer o quanto essa questão da imersão pode ser divertida, ainda mais como um herdeiro da cultura da RPG de mesa. Assim, eu não tenho jogado RPG de mesa por falta de oportunidade, mas eu tenho memórias ótimas e eu sempre quis transportar características do jogo da RPG de mesa pro jogo eletrônico, a questão da imersão, porque num RPG como Tormenta 3DT, Dungeons and Dragons e outros sistemas, você cria o seu personagem, você tem que agir não como você, mas como o seu personagem, porque vai que você queira ter um personagem caótico, mal, você vai ter que agir ali naquela historinha fechada como ele. E esses jogos assim que permitem você entrar no mundinho do personagem e tipo, opa, eu vou agir dessa seguinte forma, já que eu tô tranquilão. Quem aqui nunca resolveu jogar GTA e tipo, aqui no GTA eu vou meter o louco, vou ser o bandidão, sei o quê. Assim como eu já joguei muito True Crime, e no True Crime você é um policial, você pode escolher ser um bom ou um mau policial. E aí eu era o típico detetive de rua, tá preso, sei o quê, e agia dessa forma. Ou seja, essa questão da imersão, do faz de conta, sempre vai estar presente em nós. Então, por que não usar isso para melhorar a nossa experiência como gamer? Esse é o ponto que eu tenho para apresentar hoje. Muito bem, pessoal, esse foi o 8º episódio de Comer, Dormir e Jogar. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Bom, se você está vendo isso pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e deixar o like. Você que está acompanhando pelo Spotify, Google Podcast, Anchor FM, você pode compartilhar, seguir esse podcast e tamo junto aí, pessoal. Futuramente eu pretendo iniciar um Apoia-se, mas eu vou pensar em que tipo de recompensa para poder mandar para vocês, que afinal de contas eu não vou pedir o dinheiro de vocês à toa. Forte abraço e tamo junto.